Olá a todos, meu nome é Valéria e sou do Rio de Janeiro, mas como moro há muitos anos em Santo André, São Paulo, gostaria de compartilhar um fato que aconteceu comigo anos atrás e que ainda me dá arrepio só de pensar. Na época, o meu tio tinha um sítio em uma cidade afastada, no interior de São Paulo, onde morava com a sua esposa, minha tia e minha avó, e que já estava bem velhinha e foi morar com eles depois de descobrir um problema de saúde. Como eles não tinham filhos, os únicos habitantes da casa eram 2 Rottweilers chamados Titã e Thor, que eram os guardiões do lugar. Esses cachorros eram enormes e bravos com o estranho, mas comigo, que os conhecia desde que eram filhotes, ficavam até alegres quando eu ia para lá e passava muito tempo brincando com eles durante as minhas férias. De tempos em tempos, eu visitava o sítio do meu tio, que era um lugar muito agradável e tranquilo. E eu adorava ir lá porque sempre fui muito bem tratada e meu tio e minha tia sempre diziam que eu era como uma filha para eles, já que eles nunca tiveram filhos. Além de desfrutar da companhia deles, eu também podia passar um tempo com a minha avó, ouvindo suas histórias e jogando buraco, um jogo que ela adorava. No sítio havia um galpão bem antigo, situado no fundo e um pouco afastado, que provavelmente datava do início do século passado. De acordo com informações de alguns moradores da região, alguns diziam até que o lugar servia de alojamento para os escravos que trabalhavam no sítio, que antigamente era um engenho de cana-de-açúcar. Outras pessoas afirmavam que tempos depois o galpão seria um alojamento para trabalhadores que estavam construindo a ferrovia que cortava a cidade em direção a Minas Gerais. Dizem que, mesmo após a construção, algumas pessoas continuaram morando no galpão até serem expulsas pelo então dono do sítio. Quando eu fui para lá passar as férias, eu, como sempre, dava umas voltas pelo lugar e sempre achava o galpão muito sombrio. Quando passava por perto, eu podia ver que ele era bem grande, escuro e com uma aparência de mal-assombrado, parecendo até um cenário de filme de terror. Apesar disso, eu achava o galpão bem estiloso e com uma aura misteriosa que era resultado da sua aparência decadente de abandono. Sempre pensava que com alguns reparos ele poderia ficar muito charmoso. O quarto onde eu dormia ficava nos fundos e era bem amplo, com um piso de madeira, que dava até uma sensação de estar em outra época devido aos móveis antigos e à decoração que combinava muito bem com o quarto. Da janela ao lado da minha cama, eu conseguia ver as árvores ao redor e o galpão distante no fundo do sítio. A vista mais deslumbrante era o pôr do sol, que desaparecia praticamente atrás do galpão. Se eu tivesse habilidade na pintura, aquela imagem certamente renderia um belo quadro. À noite, não havia muito o que fazer no sítio, que sequer tinha televisão. Então, eu lia alguns livros e mexia no meu inseparável tablet. Fora da casa, não havia iluminação elétrica à noite, deixando tudo tão escuro quanto um breu, iluminado apenas pelo luar quando visível no céu. Em geral, as noites eram escuras demais para ver qualquer coisa do lado de fora da casa. Na segunda noite, no meu quarto, como de costume, eu passei algum tempo lendo e utilizando o meu tablet, mas em determinado momento decidi olhar pela janela do quarto, pois a noite estava fria e ventosa, fazendo com que as árvores do lado da janela balançassem. Ao olhar pela janela, tudo estava escuro e não dava para ver nada além de galhos das árvores próximas ao meu quarto. No entanto, algo diferente chamou a minha atenção no galpão abandonado do fundo do sítio. Uma luz amarelada parecia se mover pelo local, como se alguém estivesse correndo com uma lanterna ou um lampião. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia ser ninguém lá, já que o lugar estava abandonado. No dia seguinte, eu contei ao meu tio sobre o que havia visto na noite anterior. No entanto, ele afirmou que não era possível eu ter visto alguém lá, já que era um local bastante afastado e as portas do galpão estavam trancadas com muita segurança.
Apesar disso, eu fiquei desconfiada e em outro dia decidi dar uma volta pelo sítio lembrando do galpão. Antes de sair, pedi a chave do cadeado ao meu tio e ao chegar lá, entrei após dar uma olhada ao redor. Embora estivesse meio receosa, a curiosidade acabou vencendo e encontrei muitos equipamentos antigos do sítio, incluindo selas, cordas, roupas velhas e outros materiais de montaria. O local era bastante antigo e a parte que mais me chamou a atenção foi o andar de cima, que estava bastante escuro. Devido ao tamanho do galpão, a atmosfera era ainda mais sombria. Havia uma escada de madeira no canto que levava a essa área superior. No entanto, o momento mais intrigante ocorreu quando eu caminhava e observava os objetos antigos na parte inferior. Foi quando ouvi uma voz vindo da parte de cima, parecendo estar chamando alguém ou gemendo. Não consegui discernir claramente o que era, e como não havia mais ninguém no local ou nas proximidades, achei a situação estranha. Mesmo assim, perguntei em voz alta se havia alguém lá em cima, mas não obtive resposta. Após 4 tentativas chamando, decidi não subir para verificar, já que estava sozinha e a situação poderia ser perigosa. Ao perceber algo estranho, cogitei que pudesse ser apenas uma impressão da minha mente. Decidi ir embora quando a noite chegou e não mencionei nada ao meu tio sobre o ocorrido. Com o surgimento de outros assuntos, acabei esquecendo aquilo. E antes de me deitar, dei uma última olhada pela janela e, surpreendentemente, vi novamente aquela luz amarela no galpão. Decidi investigar mais detalhadamente no dia seguinte e, após o café da manhã, coloquei uma calça jeans, uma camiseta, uma bota emborrachada e peguei um canivete antes de me dirigir ao galpão. Coincidentemente, os 2 cachorros do meu tio, Titã e Thor, me acompanharam durante todo o trajeto até o galpão abandonado. Isso me deixou mais tranquilo, pois tinha companhia, e ao mesmo tempo sentia que estava sendo vigiada. Achei até legal, já que brincava com eles e eles retribuíam as brincadeiras durante todo o caminho. Quando chegamos ao galpão, os cachorros ficaram com os pelos arrepiados e começaram a rosnar, como se houvesse alguém lá dentro. Para ser sincera, fiquei com medo ao ver aqueles 2 cães enormes com seus dentes para fora. Mesmo assim, decidi entrar e investigar o local, com os cachorros altamente alertas, parecendo perceber algo de errado. Eu ouvi aquela voz novamente quando estava no meio do galpão. Os cachorros correram e subiram a escada de madeira até a parte de cima do galpão, enquanto eu fiquei embaixo observando. Escutei os cachorros correndo lá em cima e ouvi um barulho ensurdecedor. Decidi pegar um lampião que estava embaixo e subir para ver o que estava acontecendo. Levei um isqueiro comigo caso precisasse acender uma vela ou o lampião. Quando cheguei lá em cima, vi os 2 cachorros parados em um campo, rosnando e avançando em direção a algo que não conseguia ver. Eles estavam empurrando algo para o canto da parede, mas não havia nada lá aparentemente. Tive uma ideia e abri uma das janelas, iluminando uma boa parte do local. Verifiquei e não havia nada lá realmente. Olhei em todas as direções e não vi ninguém. Com a claridade, os cachorros ficaram um pouco mais calmos, mas seus pelos ainda estavam arrepiados e seus olhos estavam vidrados naquele canto. Apesar da atenção deles ter diminuído bastante, eu ainda estava preocupada. Então fechei tudo novamente, tranquei o portão com o cadeado e desci correndo de volta para a casa principal, com os cachorros seguindo atrás de mim. Eles estavam mais tranquilos e seu olhar era menos oprimido. Eu contei tudo o que havia acontecido para o meu tio, e ele me disse que alguém havia sido assassinado naquele galpão muitos anos atrás. Ele até ouvia barulhos de vez em quando e outras pessoas já viram vultos no local durante a noite. Nas outras noites eu olhava pela janela e às vezes via uma luz misteriosa vagando pelo galpão. Isso me deixou muito assustada e eu tinha medo de que aquilo me seguisse e fosse até o meu quarto. Eu passei alguns dias com medo de dormir no escuro e sempre mantinha a luz acesa.
Qualquer barulho que eu ouvia ao redor da casa fazia o meu coração disparar. Felizmente, o que quer que estivesse lá naquele galpão permaneceu por lá e nunca saiu para me assombrar. Eu compreendi que aquele lugar tinha proprietário e que, se respeitássemos seus limites, todos ficariam em paz. Nos dias seguintes, continuei com minhas atividades habituais, como passeios, brincadeiras e explorações, mas nunca mais retornei ao galpão, mesmo com a companhia dos 2 cães do meu tio. Também não me importei em descobrir quem ou o que estava morando no andar de cima daquele galpão. Este foi o incidente mais aterrorizante que já experimentei e nunca vou esquecê-lo. Atualmente, muitos anos se passaram e às vezes, quando visito meus parentes, durmo no mesmo quarto que costumava dormir quando era criança. Mesmo agora, acordo no meio da noite e olho pela janela para ver o galpão, onde ainda posso perceber a luz fraca flutuando na parte superior. Ela permanece lá como um lembrete de que cada um tem o seu lugar neste mundo e que, quando certos limites não forem ultrapassados ou invadidos, todos viverão tranquilos e em paz.